O segundo projeto de lei de regulamentação da reforma tributária foi votado, mas pouca gente percebeu que as holdings familiares mais uma vez se salvaram de um aumento de carga tributária. Será que você aí sabe do que eu estou falando? Bom, se não sabe, eu não vou fazer suspense. Não taxaram a distribuição desproporcional de lucros. Você sabe o que é isso? Se você sabe ou se não sabe, fica comigo nesse vídeo até o final, que eu vou te explicar tudo sobre essa ferramenta e por que a reforma tributária acabou tirando essa mudança de pauta nos acréscimos do segundo tempo da prorrogação. Vem comigo. Pessoal, deixa eu explicar para vocês o que é essa tal de distribuição desproporcional de lucros. Ela é super importante nas holdings familiares. Quem tem sabe bem do que eu estou falando. Então, se você quer entender direitinho como isso funciona, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que tiver de mais atualizado sobre mudanças de lei, principalmente daquelas que podem afetar as holdings familiares. Bom, primeiro deixa eu te contextualizar. A reforma tributária foi aprovada lá no final de 2023. Durante o ano de 2024, tiveram 2 PLPs, ou Projetos de Lei Complementares. Espera aí, não devia ser PLC? Por que será que é PLP? Pessoal, alguém aí sabe? Porque eu sinceramente não sei. Se vocês sabem, escreve aqui embaixo nos comentários. Não só para mim, mas também para todo mundo que não souber desse detalhe estranho aí. Bom, voltando. Aqui nós vamos falar um pouco sobre o segundo PLP, o de número 108 de 2024. Ele trouxe para a pauta algumas taxações, dentre elas a da distribuição desproporcional de lucros, que é uma ferramenta muito, mas muito utilizada pelas holdings familiares, por quem organiza a sucessão em vida e tem uma gestão profissional do patrimônio familiar. Tá bom, mas afinal, o que é essa distribuição desproporcional de lucros? Calma, eu já te explico. Numa empresa, quando os sócios decidem dividir os lucros, a divisão normalmente é proporcional à quantidade de cotas ou de ações que cada um possui. Por exemplo, se um sócio tem 60% de cotas, ele normalmente recebe 60% dos lucros. Só que em algumas situações, os sócios podem decidir fazer a distribuição de uma maneira desproporcional. E como eles fazem isso? Eles dividem os lucros de uma forma que não corresponde diretamente à participação societária de cada um. Isso pode? Pode sim, claro. Isso é perfeitamente legal e pode acontecer por vários motivos. Agora, no contexto das holdings familiares, a distribuição desproporcional de lucros é uma prática que pode ser utilizada para facilitar a transferência de recursos para um herdeiro específico ou para organizar a sucessão patrimonial de uma forma mais flexível. Por exemplo, imagina que uma holding familiar tem um pai como sócio majoritário e seus filhos como sócios minoritários. O pai pode querer distribuir uma parte maior dos lucros para um dos filhos em determinado momento, seja para ajudá-lo financeiramente ou como parte de uma estratégia de sucessão. Ou então, o pai que já não é sócio majoritário da empresa pode, com os poderes que as cláusulas que ele mantém, determinar que a distribuição da maior parte do lucro ou até do lucro inteiro seja distribuída para ele. Isso é super comum, pessoal. Isso pode fazer sim, sem problema algum. Isso, na verdade, permite uma flexibilidade enorme na gestão do patrimônio da família e é uma das formas mais eficientes de se transferir recursos dentro da família. Acontece que, durante a discussão da reforma tributária, veio uma proposta para taxar essa distribuição desproporcional de lucros. A ideia aqui, não se enganem, tá? Veio do fisco, era aplicar uma tributação extra sobre esses casos. E a justificativa por trás dessa proposta era para evitar que a distribuição desproporcional fosse usada para reduzir a carga tributária de forma indireta, como uma maneira de driblar o imposto sobre a renda ou sobre o ITCMD. Tá vendo como foi a ideia do fisco? Bom, fato é que para as holdings familiares essa taxação teria um impacto bem significativo. Em muitas holdings, a distribuição desproporcional de lucros é uma estratégia legítima de planejamento patrimonial e sucessório. Com essa possibilidade de tributação, as famílias poderiam perder um dos mecanismos mais flexíveis de gestão de recursos dentro da estrutura familiar. Isso aumentaria a complexidade e os custos do planejamento, pois qualquer decisão de distribuir lucros de uma forma desproporcional passaria a ser acompanhada de um custo tributário adicional, diminuindo um pouco a vantagem de usar essa prática. Quem tem essa prática acompanhou com muita apreensão a tramitação do PLP 108 de 2024 e eu tenho certeza que comemorou muito quando soube que essa parte do texto foi retirada no final.
Porque essa decisão de não incluir a taxação de distribuição desproporcional de lucros significa que as holdings familiares, e não só as holdings, tá? Mas todas as empresas, se tiverem previsão estatutária para isso, podem continuar utilizando essa estratégia sem um peso tributário adicional. Isso manteve a flexibilidade para distribuir os lucros de acordo com as necessidades dos membros da família. Só que o fato dessa proposta ter caído não significa que nunca mais ela possa voltar. Na verdade, eu entendo que esse foi mais um lembrete de que o planejamento patrimonial precisa ser sempre revisado. Quem tem holding familiar precisa estar sempre ligado na legislação e preparado para possíveis mudanças no futuro. Mas e você aí? O que achou sobre essa questão da distribuição desproporcional de lucros? Acha que faz sentido manter essa prática isenta de tributos adicionais? Escreve aqui embaixo nos comentários a sua opinião. E claro, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Aqui você fica por dentro de tudo sobre como proteger o seu patrimônio e planejar o futuro. Eu vejo vocês no próximo vídeo.